É uma alegria muito grande tê-los aqui. Todas as quintas-feiras nós estamos nos encontrando, né, para participarmos da reunião pública, que hoje está sendo feita virtualmente. Nos outros dias da semana nós temos estudos também. Na segunda-feira nós temos estudos, na terça-feira nós temos estudos, no domingo nós temos Evangelho no Lar, então tem atividade praticamente a semana toda. Isso são as atividades virtuais, mas a casa também já está realizando alguma atividade presencial. Então, é trabalho para praticamente a semana toda. A gente não pode dizer que não tem o que fazer, né? Que não tem trabalho, que está em casa, ocioso, não está, né? Porque trabalho e estudo não falta, isso da nossa instituição, mas todas as outras instituições, elas oferecem também uma programação maravilhosa. Você, às vezes, fica na dúvida do que vai participar, né? Porque são tantas programações, às vezes chocam, e é isso aí. Que bom que nós temos todas essas ofertas, né? Muito bom para a gente. Então, hoje nós temos a presença da nossa queridíssima Olga Lira, e a Olga vai conversar conosco sobre o poder da oração, o poder da prece. Com toda certeza, nós sabemos o grande poder, né, que tem a oração, mas ela hoje vai realmente colocar para nós detalhadamente tudo e toda essa maravilha que a prece é capaz de alcançar. Então, vamos, sem mais delongas, dar por iniciados os nossos trabalhos, pedindo para que Rosana possa fazer a nossa prece de abertura. Opa, estou aqui. Foi que o microfone não queria abrir, não. Uma boa noite a todos. Vamos agora a gente mentalizar o nosso querido e amado irmão Jesus e pedir ao nosso Pai amado, que é quem nos deu a vida, quem nos dá todas as oportunidades que temos, sob a tutela de Jesus, estarmos aqui juntos, de boa vontade, com o desejo de estudar, de aprender, de nos melhorarmos, porque este é o propósito de nossas encarnações, nos tornarmos pessoas melhores a cada dia, a cada instante, dar aquele passinho, pequeno, mas contínuo. Então, que nessa noite de hoje em que estamos aqui, possamos absorver o melhor, a essência de tudo que for apresentado pela nossa irmã. Que ela seja bem-vinda, que os bons anjos estejam ao seu lado lhe ajudando nessa hora e que possamos todos nós aqui vibrarmos em uníssono por essa noite de tranquilidade, de paz e de aprendizado. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Então, vou passar a palavra para a Olga, lembrando a todos que a nossa palestra está sendo gravada e pedir para que todos deixem o microfone no modo desativado, tá bom? Então, bom trabalho, Olga. Muito obrigada. Eu já começo agradecendo sempre, agradecendo a Deus que me dá a oportunidade do trabalho e sempre as casas que me convidam para que eu tenha essa oportunidade podendo colocar em prática, né? Então, sempre esses convites assim me trazem bastante alegria. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o poder da prece, embora todos nós já sabemos bastante sobre isso, já ouvimos, falamos, lemos, repetimos tanto, não é? Mas algumas coisas, às vezes, ainda nos foge a compreensão desse poder que a prece tem. Eu, como sempre, gosto muito de utilizar alguns slides e eu vou abrir aqui a apresentação que eu preparei. Porém, meu ambiente hoje está um pouco diferente dos que eu vinha utilizando. Então, deixa eu ver se eu estou no ícone correto para apresentação. E vocês sinalizem se está visualizando direitinho aí a imagem dos slides. Só um momento. Tá ok? Tá dando para ver? Sim, para mim já apareceu. Para mim já apareceu. Tá, eu estou vendo.
Para mim já apareceu também. Tá, deixa ele carregar um pouquinho, que às vezes a apresentação é um pouco pesada. Mas todos estão vendo já? Eu estou. Eu vou avançar o slide, vamos lá. Não está avançando. Deixa ele carregar um pouquinho. Bom, vou voltar aqui. Ok, então acho que deu para vocês perceberem, não foi? A mudança do slide? Sim. Ok, então vamos lá. Vamos falar sobre o poder da prece. E aí a pergunta primeiro é, o que é a prece? E eu fui buscar exatamente a definição no dicionário online de português, que diz que prece é uma mensagem oral, escrita ou em pensamento que se dirige a uma divindade ou a um santo, pedindo uma ajuda, uma bênção ou agradecendo uma graça recebida. Oração, reza. Então, essa é a definição dentro do dicionário português, né? Então, observemos. Ele diz que é uma mensagem oral, escrita ou em pensamento. Isso é uma prece. Dirigida a um santo, né? A uma divindade onde a gente pede ajuda. Mas eu encontrei uma outra definição bem reduzida, bem sucinta, que eu gostei muito. Ela diz que é o ato íntimo de nossa comunhão com a providência divina. Essa é a definição do Dr. Fernando Garcia Guimarães, que eu achei assim bem clara para nos trazer um significado do que é prece, né? O ato íntimo, meu, da minha comunhão com a providência divina. Então, a partir daí, a gente vai começar a compreender a questão do que vem ser a prece, qual a sua eficácia, o seu poder, como é que ela atua. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que trata da ação da prece, o título é Ação da Prece e Transmissão do Pensamento. E Allan Kardec nos diz exatamente que a ação da prece está no pensamento. O trecho do Evangelho que ele nos traz diz: a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunhão com o ser a quem se dirige. Então, é uma definição que bate com aquela lá do Guimarães, que a prece é uma invocação. Você está fazendo uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento. E aí, o que é que a gente pode dizer sobre o pensamento? Vamos analisar agora, vamos esquecer um pouco a questão da prece e vamos raciocinar sobre o pensamento. Então, pensamento, eu preciso de uma técnica para pensar? Eu faço alguma estratégia, eu uso algum tipo de técnica para pensar? Não, não é? O pensamento, ele precisa que você tenha necessariamente uma religião para você poder pensar. Eu tenho que ter uma religião. Se eu não tenho religião, eu não penso. Não, não é? E ele precisa que você treine. Eu tenho que treinar para aprender a pensar? Não. Desde que mergulhamos no corpo físico, que temos a nossa capacidade intelectual já dentro de um nível de evolução, nós temos condições de pensar. Claro que muito bebê ainda não temos a capacidade de expressar com palavras, mas a gente expressa de outras formas. Mas o pensamento é algo que nós podemos fazer sem precisar de técnica, sem precisar de religião, sem precisar treinar. O pensamento, ele é íntimo, individual e espontâneo. Eu penso simplesmente, é meu, o pensamento vem de mim, é individual. Eu não posso pensar por Cláudia, eu não posso pensar por mim, eu não posso pensar por ninguém. Eu posso até tentar ler pensamentos, né? Mas o pensamento é meu.
Ele é individual e ele é espontâneo. E independe de técnica, independe de religião, independe de treino. Estamos falando do pensamento. E aí, Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata do Pedi e Obtereis, sobre a ação da prece, ele diz que, assim como o ar é o veículo de propagação do som, o fluido universal é o veículo de propagação do pensamento. Tá? Então, nosso pensamento se propaga pelo fluido universal. O ar é o veículo que propaga o som. Quando a gente fala, esse som, essas ondas sonoras, elas se propagam através do ar. O ar faz com que o som se propague e possa ser ouvido. O que leva o pensamento a se propagar é o fluido universal. Então, ele traz essa comparação. Então, ele diz assim como estamos todos neste mundo, dentro da atmosfera, todos os seres encarnados e desencarnados estão mergulhados no fluido universal. Todos nós estamos, nesse momento, envolvidos, mergulhados no fluido universal. Portanto, como nos esclarece Allan Kardec, o fluido universal é o veículo de propagação do pensamento. E ele diz, desse fluido, ou melhor, esse fluido, o fluido universal, recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, tem limite, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então, quando ele diz, esse fluido recebe da vontade uma impulsão, a vontade é o nosso pensamento, a nossa espontaneidade na hora do pensar. Então, esse pensamento, o fluido recebe essa impulsão. Esse pensamento é um impulso. E aí ele pega e leva esse pensamento. Com a diferença de que o som, o ar, ele tem um limite. Eu não, por mais que eu fale alto, que eu grite, ou que eu use amplificadores de som, a minha voz vai ter um limite de alcance. O pensamento não. O fluido universal se estende ao infinito. O que significa que o nosso pensamento pode alcançar o infinito. A única comparação com o som é para mostrar que existe um veículo que faz a propagação do som, que é o ar. Mas o pensamento se propaga pelo fluido universal. E todos nós, encarnados e desencarnados, estamos envolvidos, estamos mergulhados nesse fluido. Portanto, nossos pensamentos se cruzam por aí. O pensamento lançado no fluido universal é o pensamento, viu, gente? Não estou falando de prece. O pensamento lançado no fluido universal, no momento que eu penso, eu lanço esse pensamento, dou essa impulsão, e o fluido universal envolve quem? Encarnados e desencarnados. No momento que eu lanço um pensamento no fluido universal, esse fluido universal envolve tanto os encarnados quanto desencarnados. Então, o meu pensamento pode alcançar tanto os encarnados quanto os desencarnados. O pensamento, ele sintoniza na mesma frequência. Ele vai buscar justamente aquela frequência compatível. Quer dizer, se eu vibro, se o meu pensamento tem uma sintonia positiva, eu vou buscar uma frequência de outros pensamentos também positivos. Mas se eu tenho um pensamento negativo, eu vou sintonizar com frequência negativa, porque o pensamento sintoniza na mesma frequência.
Por isso a gente fala tanto. Eleve seus pensamentos. Pense positivo. Nem sempre é fácil. Muitas vezes estamos diante de situações de difícil solução, que nos desequilibram bastante. Mas aí é onde a gente precisa do esforço maior, porque se a gente consegue elevar o nosso pensamento, a gente vai entrar na sintonia positiva e com isso vamos encontrar mais recursos para nos equilibrarmos, para que a solução possa ser encontrada, ou pelo menos visualizada. Então, lançou o pensamento no fluido universal, ele vai envolver tanto encarnados quanto desencarnados, e vai buscar a frequência compatível. Aí, o que a gente pode dizer, então, sobre a prece? Lembrando que Kardec nos explica que a prece é a ação do pensamento. Não é? Então, prece é uma coisa boa. Prece é pensar o bem. É buscar a frequência de Deus. Por que a frequência de Deus? Porque é a frequência mais elevada que possa existir. Então, no momento que eu faço uma prece, eu tento alcançar o Criador. Eu tento alcançar Deus. Porque uma prece, realmente, com um pensamento, uma frequência, vai buscar a frequência de Deus. Então, Allan Kardec, lá no livro dos Espíritos, na parte terceira, que trata das leis morais, a questão 659, ele pergunta: qual o caráter geral da prece? E a resposta que os espíritos superiores nos dão é a seguinte: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Por meio da prece, podemos propor-nos a 3 coisas. A gente, através da prece, a gente pode louvar, a gente pode pedir e a gente pode agradecer. Desses 3 itens aí, o que a gente mais faz é pedir. Tanto é que a hora que a gente mais busca o socorro da prece é a hora do momento difícil. É a hora do sufoco. Ai, meu Deus, me ajude. É o pedido imediato. Mas ela tem a capacidade não só de pedir. Ela não tem só essa função. Nós temos que louvar. Louvar a Deus, o nosso Criador. Criador de todo esse universo. Esse ser perfeito que nos criou. Que nos ama indistintamente, incondicionalmente, desde o momento que nos criou, aquele princípiozinho inteligente. Imagine há quanto tempo Deus nos ama. Porque se hoje estamos aqui numa forma humana, podendo pensar, produzir, trabalhar, aprender, progredir, é porque já trilhamos muito caminho desde o momento em que fomos criados. Nós fomos criados nessa existência. E Deus nos ama desde esse momento. É muito amor que Ele nos dá. Então a gente deve louvar essa criatura, né? Ou melhor, o Criador, porque nós somos o Criador, o Pai de todos nós. Pedir, claro. Qual é o filho que não pede? E agradecer. Aí sim, nós temos muito mesmo que agradecer. Mesmo que a gente possa estar vivenciando situações muito difíceis, sofrimentos, ainda assim, temos que agradecer. Muitas pessoas, às vezes, comentam: como que eu vou agradecer? Passando por tanta dificuldade. Agradecer o quê? Filhos, vamos começar a agradecer o fato de estarmos encarnados. Quantos gostariam de estar aqui? Porque é nesse processo em que vamos nos melhorando. Deus nos deu essa oportunidade de virmos aqui, de aprendermos.
Porque a cada passo que a gente dá para frente, que a gente se eleva, a gente vai chegando mais perto da felicidade para a qual fomos criados. Então, veja quanto nós temos que agradecer. Ao acordar, enxergar o céu, o sol, poder respirar sem precisar de nenhum mecanismo externo, artificial, temos que agradecer. Podemos estar passando por coisas difíceis, sim, mas ainda assim temos muito a agradecer. Os que têm saúde, então nem se fala, é uma das maiores bênçãos, além da vida, é a saúde. E quantos desperdiçam? Então, nós podemos louvar, nós podemos pedir, nós podemos agradecer quando fazemos uma prece. E a intenção da prece? Eu posso fazer uma prece por nós mesmos ou pelos outros. Né? Nós podemos fazer uma prece por si mesmo ou a que a gente chama de prece intercessória. Eu vou pedir por outras pessoas fazer a prece. Então, nós temos um recurso impressionante ao nosso dispor para transformarmos as vibrações ao nosso redor em vibrações melhores que vão nos beneficiar significativamente. Mas muitas vezes nos esquecemos da importância da prece. E o que é que ela tem de efeito terapêutico? Aí as pessoas perguntam, efeito terapêutico a prece? Quando nós fazemos prece por nós mesmos, quando é uma prece sincera, ela harmoniza a alma. Ela tem o efeito terapêutico comprovado. Quantos de nós não já percebeu isso claramente? Eu digo por mim mesma. Quantas vezes, em momento de uma aflição horrível, eu achava que ia enlouquecer, não sabia onde encontrar forças para resistir, eu fiz uma prece, mas uma prece tão sincera, pedindo a Deus, porque eu confio nele, porque eu acredito nele, e eu sei que ele não me abandona. E eu senti um alívio. O problema continuou, mas eu me senti forte, eu me senti aliviada naquele momento daquela sensação que me angustiava. E a gente sabe que todos esses acontecimentos que nos desequilibram promovem também desequilíbrios físicos, dor de cabeça, alteração na pressão arterial e tantos outros sintomas que, às vezes, fazemos baterias de exames e, fisicamente, clinicamente, nada é diagnosticado. E a gente não encontra explicação. E, de repente, uma prece. Tudo passa. Todos aqueles sintomas parecem que desaparecem. Podem voltar. Aí faz mais prece. Então, a gente vai mergulhando dentro de nós mesmos, dessa capacidade que nós temos de buscar essa força que Deus nos deu, esse potencial de energia capaz de nos elevar, porque no momento da prece, nós buscamos a frequência de Deus. E não existe frequência mais pura. E se eu entro em contato com algo dessa natureza, claro, não sei se eu alcanço Deus, é muita pretensão, mas eu acredito que eu chegue num nível assim um pouquinho melhor, lá de um espírito superior que emana uma vibração bastante saudável, e eu capto aquilo ali, e aquilo me faz bem, e aquilo me ajuda. É o efeito terapêutico comprovado. A própria ciência vem comprovando esses efeitos. Quantas pesquisas já ouvimos falar de cientistas que estão investigando o poder da prece, o poder da oração? Há um tempo atrás, numa matéria no programa de Fátima Bernardes, aquele neurocientista que eu esqueci o nome dele agora,
Enrique Pinto, ele mostrou com imagens de uma ressonância magnética área do cérebro que fica ativa no momento da prece e áreas que são inibidas naquele momento da prece, que são exatamente as áreas que liberam, às vezes, toxinas, hormônios que promovem uma aceleração cardíaca e tudo mais. Então, essa área ela fica um tanto inibida e por isso o bem-estar acontece. Agora, não é qualquer prece. Não é simplesmente, peraí, me dá aí uma prece bem bonita que eu vou fazer, porque eu quero estar bem. É algo que transcende a capacidade das palavras. O efeito terapêutico também atinge aquelas outras pessoas. Então, quando eu faço uma prece por outra pessoa, eu estou também sendo beneficiada. E muitos hormônios, como endorfina, são liberados na hora da prece. A prece que é feita com sentimento. Ainda sobre o efeito terapêutico da prece, quando eu faço uma prece intercessória por outra pessoa, ela tem um efeito para quem faz a prece, porque no momento que eu faço a prece é o quê? Pensar o bem. Então, se eu penso o bem, eu estou elevando a minha frequência vibratória. A primeira pessoa a ser beneficiada com isso sou eu mesmo. Né? E o outro, aquele a quem eu estou fazendo a prece, por quem eu estou fazendo a prece, pode ou não receber o mesmo efeito. Por quê? Porque nós acabamos de ver que prece é ação do pensamento. Né? Lembram lá atrás? E que o pensamento ele vai buscar a frequência equivalente, a frequência no mesmo nível. Ora, uma pessoa diz assim para mim, Olga, estou passando por um momento difícil, faz uma prece por mim. E Olga, com muita vontade de ajudar aquele amigo, aquela amiga, entra numa sintonia de amor tão grande e faz uma prece por aquela pessoa. Mas aquela pessoa que está tão necessitada, ela anda com os pensamentos tão negativos e a frequência dela cai. E a de Olga tentou se elevar, porque Olga estava num momento bom, desejando bem, pedindo tanto para que aquela criatura pudesse sair daquela dificuldade. E a frequência de Olga foi se elevando. Resultado, a amiga de Olga não conseguiu se equivaler. Por isso, ela possivelmente não recebeu os efeitos que aquela prece teria. É importante que aquele que deseja receber a prece também esteja pronto para receber. Isso. Pronto através do seu pensamento. Buscar também se elevar. Porque é isso que a gente faz. A gente vai tentando. Por outro lado, Olga pode ter recebido o pedido da amiga, do amigo para orar, mas Olga não estava com muita vontade de fazer prece. Vou fazer para desencargo de consciência, porque ele pediu, né? Então, essa prece não vai ter efeito nem para Olga e nem para coitado ou a coitada que está necessitada, porque Olga baixou muito a frequência vibratória no momento em que ele teve até má vontade de fazer. Né? Então, se alguém pede uma prece a você, procure fazer, não precisa ser de imediato. Se você puder, faça. Mas é óbvio que nem todo momento a gente está podendo parar para produzir um pensamento com tranquilidade, com serenidade, com harmonia. Posso estar no meio de uma atividade, eu posso estar no meu trabalho, como professora, eu posso estar dando uma aula, eu não tenho como, naquele momento, interromper para ir fazer uma prece que possa ser bem direcionada. Então, se eu não posso fazer de imediato,
Vamos encontrar um momento depois que a gente possa se harmonizar. Respira profundamente. Respira, solta o ar. Harmoniza todos os seus centros de força e seu pensamento vai alcançar uma frequência muito mais elevada. E é nesse momento que essa prece não vai alcançar somente aquele amigo necessitado, porque o fluido universal leva nossos pensamentos ao infinito. E todos nós, encarnados e desencarnados, estamos mergulhados nesse fluido universal. Então, no momento que a minha prece estiver navegando por esse fluido, aqueles que estiverem no mesmo nível vibratório estarão também sendo beneficiados, envolvidos pela prece, por essa vibração de amor. Porque prece é um ato de amor. Prece é pensar o bem. Então, ele pode receber ou não. Depende da vibração da prece e depende também da condição da pessoa que vai receber a prece. Então, por isso, pode ter um efeito ou não. Tem gente que diz que a prece é tão poderosa. Não, é você que está pronto para receber. E aí, lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos traz na questão 664 a seguinte pergunta. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E, neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? E a resposta é: a prece não pode ter, por efeito, mudar os desígnios de Deus, não. Quem somos nós para mudar os desígnios de Deus? Deus é a perfeição. Mas a alma, por quem se ora, experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira àquele que por ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra a minha imagem aqui, cortou um pedaço. Eu queria ler um trecho na íntegra. Padecem de suas dores. No texto, a palavra desgraçado, a gente precisa entender que ele se refere ao sofredor, porque é uma tradução, e como eu copiei na íntegra, muitas vezes a tradução traz palavras que às vezes têm um sentido no nosso linguajar um pouco diferenciado do significado dentro do texto. Portanto, a prece por alguém que morreu, que desencarnou, não é pelos mortos, como assim diz a pergunta, faz bem sim, porque essas criaturas que estão nesse momento experimentando um sofrimento, um desequilíbrio, uma perturbação, essas vibrações os alcançam. Lembram que o fluido universal é o veículo do pensamento, e esse pensamento alcança encarnados e desencarnados, então as nossas preces também chegam aos desencarnados. Aqueles que estão sofrendo sentem um alívio, porque eles sentem que são importantes, que inspiram interesse àqueles que estão orando por eles. Por isso a prece tem um poder tão grande. Esse livro que eu estou mostrando aí a imagem, é esse que eu tenho aqui comigo. Na verdade, eu tenho os 3 livros de Gabriel. Gabriel, esse é o primeiro, Esperança Além da Vida. Gabriel é um jovem que nasceu no dia 10 de novembro de 1988. Alegre, extrovertido, carismático, conquistou durante sua trajetória neste mundo físico inúmeros amigos. Sua felicidade e alegria sempre foram contagiantes. Viveu imensamente todos os momentos como se fossem únicos. Como todo adolescente, sonhador, desejava ser jogador de futebol. Fez inúmeros testes em alguns clubes. No entanto, não era este o seu destino. No ano de 2007, ingressou na Unesp de Dracena para cursar zootecnia, passando a morar naquela cidade.
e no dia 15 de março de 2009, sofreu um grave acidente automobilístico na rodovia de Dracena, próximo à universidade. Após 13 dias em coma, desencarnou aos 20 anos de idade. Imagine, um jovem cheio de projetos, sonhos, alegre, feliz, saudável, de repente se vê fora do mundo físico, impedido de realizar aqueles sonhos que ele tanto tinha idealizado e sem poder estar perto daqueles que tanto ama. Então, a maioria de nós não é preparado para essa passagem, né? Nós sofremos muito na mudança de um plano para outro e damos muito trabalho, principalmente nós espíritas. E aí, a prece para os desencarnados, nos disse Allan Kardec, que traz alívio. E nesse livro, Gabriel relata o seu período de coma e como a prece o ajudou. E aí eu copiei aqui na íntegra também o texto. Ele diz assim: e repousando em uma poltrona, ali mesmo no quarto, percebi que uma alegria estranha me tomava o coração. Uma força capaz de me fazer sentir equilibrado, como se nada estivesse acontecendo comigo. Pensei, o que será isso? De onde vêm essas energias tão fortes, tanto amor? Nesse instante, um amigo deste plano, do plano espiritual, entrou no quarto e eu lhe perguntei: amigo, estou sentindo algo estranho, me tomar os sentidos, algo maravilhoso. E ele pergunta: o que é isso? Porque ele está sentindo alegria. E aí o amigo responde: veja, Gabriel, é a energia da prece. Seus amigos e familiares estão orando por você. E tal qual luz descerrando as trevas, essas forças chegam até você, transferindo-lhe o desejo de quem se as emana. Quer dizer que eles estão rezando por mim? Perguntei com os olhos cheios d'água. É claro que sim, devolveu. Aqueles que amam de verdade conseguem fazer com que seu amor atinja seus afeiçoados. Então veja que relato desse espírito Gabriel, mostrando para a gente o poder de uma prece a uma pessoa que está desencarnada. Né? Como a gente consegue, através do pensamento, ultrapassar o plano físico. E Allan Kardec, lá no livro dos Espíritos, na questão 658, pergunta: agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida. Por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração, agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creais que o toque a do homem fútil, orgulhoso, egoísta. Porque, olha, se fosse assim, gente, bastava a gente pintar e bordar e fazer uma prece com palavras maravilhosas que a gente alcançaria Deus e alcançaríamos as bênçãos que nós tanto desejamos. A prece, ela é agradável a Deus quando ela é dita com o coração, com o sentimento. Por isso que não adianta eu fazer prece com palavras belíssimas, se elas estão apenas nos lábios. O que importa é de onde ela saiu, se ela saiu realmente com o desejo de alcançar a frequência de Deus, de alcançar o Pai, de estar realmente vibrando o amor. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. A quantidade de gente que desencarna em momento de aflição, de dor, de sofrimento, é muito grande. Imagine como nossas preces podem auxiliar. Como podemos, com o ato apenas do pensamento, poder auxiliar tantos dos nossos irmãos que estão, nesse momento, passando pela transição de um plano para o outro,
totalmente desorientado, ainda mais recebendo as vibrações do sofrimento dos seus familiares, em desespero pela partida, muitas vezes sem o adeus daquele momento, é carregado de tanta dor e essas vibrações também os alcançam. Então, a prece, ela tem um poder impressionante. Se nós nos dessemos conta disso, nós não parávamos mais de fazer prece. E cada vez faríamos melhor. E Allan Kardec ainda diz sobre a qualidade da prece. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai que vê o que se passa em secreto, vos dará recompensa. O que ele quer dizer? Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta. Quer dizer, mergulhe em você. Quando quiser orar, não precisa você ir para um palco. Não precisa você usar de palavras maravilhosas para ser ouvido aos quatro ventos. Entre. Vá para o seu quarto é para a sua intimidade. Vá lá no seu coração. Feche a porta. Quer dizer, não se preocupe com o que está à sua volta. Busque Deus dentro de você. Nós temos a essência divina, somos filhos de Deus, Deus está em nós. E aí a gente ora ao Pai com toda a força do nosso coração. E Ele vê o que se passa, porque Ele nos conhece. E aí Ele nos dá a recompensa. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Está em Marcos. Por que eu tenho que, se eu quiser orar, eu tenho que primeiro perdoar se eu tiver algo contra uma pessoa? Vamos para a definição da prece. Prece é pensar o bem, é buscar a frequência de Deus. Como é que eu posso pensar o bem se eu estiver com meu coração carregado de mágoa, de rancor, de ódio? Minhas preces serão palavras lançadas ao vento. O fluido universal não vai conseguir levar muito longe, ou melhor, vai levar lá para aquelas frequências baixas. Então eu preciso me purificar através do perdão, ter essa força que Deus nos dá para perdoar, para limpar nossos corações, para que a gente possa realmente estar realizando uma prece e conseguir alcançar o Pai. E André Luiz, lá no livro Missionários da Luz, ele diz que a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. Olha que maravilha! Quem faz prece, minha gente, cria toda uma proteção em volta. Aqueles que querem nos atingir, os nossos famosos obsessores, não encontram campo para nos atingir. Não existe. A prece ela não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. Né? Vibração, energia, poder. Isso André Luiz nos traz no livro Missionários da Luz. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. O psíquico desconfina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com o Pai. Continuando ainda no livro Missionários da Luz, ele diz que dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Os raios divinos expedidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e na iluminação da consciência. Então, por tudo isso, por todo esse manancial que a prece representa, cada vez mais nós temos mais responsabilidade na hora de fazermos nossas preces, porque agora nós temos o conhecimento do poder que nós temos
ao estarmos pensando o bem. Prece não são palavras bonitas. Prece é pensar o bem, é entrar em sintonia com os níveis mais elevados. Tem uma história que conta que certa vez Chico Xavier, em desdobramento, uma visita ao plano espiritual com Emmanuel, viu milhões de bolinhas coloridas nas mais diversas cores subindo e perguntou a Emmanuel: o que é essa maravilha, Emmanuel? Emmanuel fala para Chico: são as vibrações de amor de milhões de encarnados que estão realizando preces e vibrando amor por todos os necessitados. E aí Chico responde: sempre pensei que as vibrações viessem do plano espiritual para os encarnados. E Emmanuel responde: não, Chico. Onde houver alguém ligado em preces, manda para cá as vibrações de amor que são armazenadas em jarros especiais para beneficiarem os irmãos necessitados que chegam ao plano maior em difíceis condições e também são direcionadas aos nossos irmãos encarnados que passam por provações. Portanto, não esqueça que suas vibrações de amor ajudam nesse instante em diferentes regiões do universo. Espalhemos amor a todos através de nossas orações, de nossas atitudes e nossos gestos. Essa historinha, eu procurei a fonte e teve em alguns momentos que a fonte dizia que era na Revista Espírita. Eu já achei estranho porque Revista Espírita, Chico não era nem nascido, como é que esse fato está sendo contado lá. Se é realmente uma história contada por Chico Xavier ou não, ela nos traz realmente algo que a gente pode compreender como sendo realmente algo que acontece no momento da nossa prece, por tudo que a gente acabou de interpretar, de refletir sobre as informações que os espíritos superiores nos trazem através de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, no Evangelho e em toda a obra da doutrina espírita. E aí porque Deus não nos conhece, não sabe todas as nossas necessidades, então por quê? Para pedir perdão? Ele não perdoa a todos? Para pedir ajuda? Deus sempre está a nos ajudar, sempre nos ampara, nunca nos abandona. Para agradecer, ele não espera agradecimento, ele faz tudo por nós, independente da gente agradecer ou não. Para louvar, a gente deve louvar, mas Deus não está esperando por nada disso. Nós devemos orar para nos lembrarmos de Deus, para nos ligarmos a Ele. Estamos tão afastados. O que é que nós estamos vendo na Terra? Eu estou falando da pandemia. A pandemia, ela nos trouxe uma oportunidade, mesmo através do sofrimento que estamos vivenciando, que estamos presenciando, mas uma oportunidade enriquecedora de nos melhorarmos enquanto seres espirituais que somos. A ciência está progredindo, criando vacina rapidamente. Pessoas estão se mobilizando em benefício de tantos necessitados. Nós temos nos esquecido de Deus. E a prece, ela tem, uma das funções é essa, fazermos com que nos lembremos dele, do nosso Criador, para nos religarmos a ele. Quando a gente ora, a gente busca a frequência de Deus. E tem uma série na Netflix, que eu não sei se vocês já viram, eu comento muito sobre essa série quando eu falo de prece, porque é uma história de uma menina órfã, que foi levada para uma fazenda para ajudar um casal, mas eles queriam um menino e levaram a menina e ela ficou ansiosa para ficar lá e eles não queriam, mas ela prometeu que iria trabalhar, que dava conta do recado. Então resolveram passar uma semana com ela fazendo teste para ver se realmente ela tinha condições. E aí, à noite, pede para que ela vá fazer as suas preces. E ela diz que não tem o hábito de fazer isso. E ela fala muito, ela faz uma comparação muito bonita, tudo ela da natureza, ela é encantada com a natureza. Quando ela está sendo levada para essa fazenda, tem uma estrada linda, ela chama a Estrada do Deleite.
tem uma árvore que tem umas flores brancas, que ela chama Rainha da Neve, se eu não me engano, e assim ela dá nome a tudo, admirada com a beleza. E eu não consegui fazer o download desse episódio para dar um cortezinho no trecho, mas aí eu peguei e filmei com o meu celular. Não sei se vai dar para a gente ver a imagem completamente, mas eu vou colocar aqui. Se não der, eu passo adiante, já estou finalizando, tá? Vai ter que se lembrar se quiser pegar aqui. Entendeu que está sendo testado, não? Sim. Tomaremos a decisão em uma semana. Bom, faça suas orações e vai dormir. Não reza. Como é que é? Você coordenava na aula de religião do orfanato, eu gostava do catecismo. Aqui é o esplêndido na palavra infinito e imutável. Não é exatamente poesia, mas só parecida, não é? Não se trata de poesia, Amy. Trata-se de orações. Você não sabe que é pernicioso não fazer suas orações todas as noites? Me desculpe. Não me ensinaram a rezar. Mas será que rezar enquanto estiver sob o meu pé? Se a senhora quiser, eu faço qualquer coisa para lhe agradar. Mas será que me ensinar como rezar só dessa vez? Então precisa se ajoelhar. Por que as pessoas se ajoelham para rezar? Eu tivesse visto um retrato de dizer que eu fazia. Eu iria a um campo bem aberto, sozinha, ou a uma floresta bem fechada, e olharia para o céu, para cima, para cima, para cima, para que ele adorasse o céu azul sem fim. E eu só sentiria a prece. Pronto, eu estou pronta. O que devo dizer? Você já tem idade para rezar sozinha. Apenas agradeça a Deus pelas bênçãos e peça humildemente as coisas que deseja. Farei meu melhor. Pai nosso que estais no céu. É isso que eles dizem na igreja, então eu posso usar nas minhas orações? Pai nosso que estais no céu. Eu vos agradeço pela estrada branca do deleite, e pelo mar do passado brilhante, e pela querida Beth, e pela adorável Rainha da Mente. Eu realmente estou muito grata por eles. Por honra, acredito que essas sejam todas as bênçãos pelas quais devo agradecer. Quantas coisas que eu quero, elas são tantas que eu demoraria um tempo enorme dizendo todas. Então eu só mencionarei duas mais importantes. Por favor, que eu possa ficar em Grindeiros. E por favor, que eu fique bonita quando crescer. Assim seja, NX. Pronto. Eu rezei direito? Por enquanto basta, ele. Agora deite-se. Bom, essa prece, esse trecho, não sei se vocês conseguiram ouvir, é muito bonito quando a criança fala que se ela fosse rezar, uma criança que não tinha o hábito, que não foi educada à oração, ela disse que iria num campo aberto, olharia para aquele céu azul lindo, como ela consegue ver Deus na natureza. Então, tem uma mensagenzinha que eu trouxe aqui para a gente, que diz o seguinte: no clima da oração. A oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. Não nos afastam os problemas do cotidiano. Entretanto, nos clareia o raciocínio a fim de resolvê-los com segurança. Não nos modifica as pessoas difíceis dos quadros de convivência. No entanto, nos ilumina os sentimentos de modo a aceitá-las como são. Nem sempre nos cura as enfermidades. Contudo, em qualquer ocasião, nos fortalece para o tratamento preciso. Não nos imuniza contra a tentação, mas nos multiplica as energias para que lhes evitemos a intromissão, sempre a desdobrar-se através de influências obsessivas. Não nos livra da injúria e da perseguição. Entretanto, se quisermos, ei-la que nos sugere o silêncio, dentro do qual deixaremos de ser instrumentos para a extensão do mal. Não nos isenta da incompreensão alheia, porém nos inclina à tolerância para que a sombra do desequilíbrio não nos atinja o coração. Nem sempre
nos evitará os obstáculos e as provações do caminho que nos experimentem por fora, mas sempre nos garantirá a tranquilidade por dentro de nós, induzindo-nos a reconhecer que em todos os acontecimentos da vida, Deus nos faz sempre o melhor. Uma mensagem que está no livro Tem de Bom Ânimo, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que Deus, em sua infinita perfeição e misericórdia, nos fortaleça e nos ilumine hoje e sempre. Por me ouvirem, pela paciência, que cada vez mais possamos buscar dentro de nós essa força invisível, mas carregada de pensamentos bons, de amor, em forma de prece, e possamos contribuir para que o nosso planeta tenha cada vez mais um nível vibratório mais elevado e possamos cultivar cada vez mais a fraternidade entre todos nós, os seus habitantes. Muita paz para todos e muito obrigada. Obrigada. Que Deus te abençoe. Obrigada, Olga. Foi muito bom estar com você. Eu que agradeço. A gratidão, então, é toda nossa, Olga. As pessoas aí se expressaram, outras não, mas estou falando aqui em nome de todos. A gratidão é enorme por você ter feito um trabalho maravilhoso. E tudo isso que você deixou aqui na informação é um comprovante do quanto pode o homem quando ora com fé, realmente, né? O quanto ele consegue, o quanto ele é capaz de alcançar. Só que orando com fé, orando com confiança, né? Não podem ser simples palavras sem o menor sentimento. Aí, de fato, você não vai alcançar nada. Mas, Como é o nome da série? Muito bom. Ande com E. Com E? Temporadas. Esse episódio é na primeira temporada, muito bom. Ela é criança, depois as últimas temporadas já está adolescente, já vai para a faculdade. Um filme doce para um momento como esse, dispersar um pouco nossos pensamentos dos problemas e traz essa mensagem de pureza dessa criança, sabe? É muito bonito. Repete, por favor, o nome? Anne, A-N-N-E, com E. Porque ela sempre repete que o nome dela é Anne com E, não é sem o E. Grata. Deu para vocês verem o trechinho? Deu para ouvir bem? Deu. Deu para ouvir bem. Obrigada, Olga. Beijinho. Obrigada. Parabéns. Eu agradeço muito. Gratidão sempre. É muito bom a gente ouvir, né, Olga? Porque a gente vê que a fé e o pensamento, eles realmente a gente consegue. A gente consegue emitir, mesmo que às vezes que o outro, o pensamento dele esteja vibratório lá embaixo, mas a gente consegue todos os dias com o mesmo pensamento, com as mesmas vibrações, porque eu tenho isso como exemplo. Eu tenho uma sobrinha que ela não mora aqui, não, ela mora em São Paulo. E a minha irmã ligou pedindo para a gente orar na mesma hora, para que ela saísse. Ela é usuária de drogas, né? E o namorado dela também. E ela mora junto na casa dele, né? Então, ela disse, vamos orar. Pedir ao Pai, você vai me ajudar a orar, para que ela saia da casa dele, para não ficar tão envolvida os dois no mesmo pensamento. Então a gente orou, a gente passou tempo orando e ela voltou para casa. Ela voltou para casa, graças a Deus, e está lá. E a gente as preces mobilizaram uma assistência enorme, com certeza. E graças a Deus, ouvindo você com o seu ensinamento. Muito obrigada. Valeu, gratidão sempre. Obrigada mesmo. Não podem ter certeza para mim. Inclusive, Fernando Neves é um palestrante, ele é um médico, e ele tem uma palestra também sobre o poder da prece, muito interessante, porque ele no hospital,
ele fazia prece pelos pacientes também, e ele via o resultado disso. É muito bonita a palestra dele. Ele traz, assim, uma visão, a visão dele enquanto médico, né, com a experiência dele no ambiente de hospitalar, com UTI e tudo mais. Então, é muito bonita a palestra dele. Obrigada. Boa noite para você. Boa noite, pessoal. Deus no coração, que Deus nos ilumine, nos fortaleça sempre. Namastê. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Patrícia Veras, você pode fazer a nossa prece de encerramento, querida? Eu estou. Estou com saudade de você, Olga. Eu também, querida. Olha, é o seguinte, eu queria agradecer a Olga, linda palestra. Para mim, a prece é o contato da alma, do espírito com o Deus Supremo, né? A gente, quando fala com Deus, a gente está amando cada vez mais, sentindo o amor dentro de nós e emanando esse amor para muitos, né? Bem, eu vou fazer aqui uma prece conversando com Deus, né? Que Deus, nosso Pai Supremo, de amor e bondade, quero agradecer esse momento a Deus de amor, de ternura, desse sentimento tão sublime que é chamado prece, que ilumine a todos que estão aqui presentes, não é, neste momento, trazendo a todos a paz interior do seu eu, emanando para o universo esse eu de amor, em forma de prece, para que todos tenhamos muita paz, saúde e amor, que é um sentimento maravilhoso. Assim seja. Assim seja. E assim seja. Assim seja. Gratidão, mais uma vez, a todos que estão aqui presentes. Um grande abraço. Obrigado, Claudinha. Obrigado, Olga. Abração aí. Obrigada, pessoal. Obrigada, Cláudia. Boa noite. Obrigada.